Vamos ler? Todos a uma só voz? Leiamos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que os discípulos jejuam, os discípulos de João e os fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Muito bem. Vamos orar? Eu vou pedir ao Adilson, o microfone está aí perto, presbítero Adilson? Isso, pedir ao presbítero Adilson que ore, pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a compreender com clareza nessa noite a sua palavra. Amado Deus e eterno Pai, tua palavra foi lida nesta hora, e agora, ó Deus, quando será exposta pelo teu servo, a súplica nossa é que o Senhor prepare os nossos corações para que possamos entender, para que possamos compreender o teu recado. E também, ó Deus, que o Senhor use o teu servo como instrumento preparado pelo Senhor mesmo, para que a tua palavra seja colocada de forma fiel e que nós possamos ser edificados por meio dela, Deus. Senhor Deus, com cada um de nós, instrua-nos nessa noite. E edifica a tua igreja, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, como nós podemos definir o conceito de religião? Se alguém lhe perguntar o que é religião, como você definiria esse conceito? Nós cremos, meus amados irmãos, que religião é aquilo que nos religa a Deus. A palavra religião, ela tem a sua base em uma palavra latina, significa religarium, que significa religar o homem a Deus. E uma religião, ela só pode ser acreditada como verdadeira, como autêntica, se ela religar verdadeiramente o homem a Deus. E a Bíblia claramente nos mostra que existe um único meio, um único caminho que é capaz de levar o homem a Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma exclusividade dentro do aspecto da religião. E essa exclusividade se chama Cristo Jesus. E nós só podemos dizer que uma religião ela é verdadeira quando esta religião ela está fundamentada no ensino e na obra de Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana de Cacoal, bem como a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é incapaz de levar qualquer pessoa à presença de Deus. O pastor Alessandro, ele é incapaz de levar qualquer pessoa à presença de Deus. O único que nos apresenta a presença do Pai é Cristo Jesus, e não há outro meio. No ministério de Jesus, os maiores embates que o nosso Redentor teve foram com os religiosos. E é interessante nós observarmos que Jesus ele não teve atritos e conflitos com as pessoas que tinham uma moral baixa, de costumes e comportamentos reprováveis pela sociedade. Antes, o nosso Senhor Jesus ele teve imensos conflitos. Seus maiores embates foram com os religiosos. E pasmem os irmãos, foram os próprios religiosos que tiraram a vida de Cristo Jesus. Foram a seita mais rigorista daquele tempo, que eram os fariseus, a seita mais moralista daquele tempo, que ceifou a vida de nosso Redentor, que foram os fariseus. E hoje, meus amados irmãos, nós lidamos também, de uma certa forma, com o perigo da falsa religião.
Nós hoje nos deparamos com religiões que abusam espiritualmente das pessoas, que exploram as pessoas, que enganam as pessoas. Pessoas são submetidas a um fardo que não podem carregar, são submetidas a ensinos enganadores, ensinos de demônios, ensinos mentirosos. Existem tantas religiões que, ao invés de aproximar o homem de Deus, acabam afastando o homem do seu Criador. Como nós podemos identificar uma falsa religião? Como nós podemos desmascarar o falso ensino? O objetivo do ensino desta noite, da mensagem desta noite, é nós conhecermos as características de uma falsa religião. À luz desse texto aqui, meus amados irmãos, nós veremos quatro características de uma falsa religião. Porém, antes, eu creio que eu preciso fazer aqui duas notas explicativas. A primeira nota explicativa que eu gostaria de fazer aqui à luz desse texto é: quem são os discípulos de João? Vejam vocês que no versículo 18, por favor, a palavra do Senhor assim nos diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem são esses personagens? Quem são os discípulos de João? Se você puder, por gentileza, volte uma página da sua Bíblia, ou duas, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 7. Marcos 1, 4 a 7. A palavra do Senhor assim nos diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 5. Saíam a ter com ele, eu chamo a sua atenção para essa expressão, toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. Toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desatar as correias das sandálias. Então, os discípulos de João foram estes que foram até o Jordão e foram batizados pelo profeta João Batista. Muitos, como nós acabamos de ler, saíam de Jerusalém, de várias províncias da Judéia, e ali, sendo batizados por João Batista, permaneciam com o profeta a fim de serem instruídos e aprenderem a verdade de Deus. Veja que no versículo 7, ele mesmo diz, pregava, dizendo que aquele que vem após ele era superior a ele, a tal ponto que ele não seria digno de desatar as sandálias. Então muitos iam e acabavam ficando ali com João Batista e tornavam-se então discípulos de João. Eram pessoas que estavam ali à busca ou esperando a chegada do Messias, esperando a promessa do Redentor. Eles haviam se preparado espiritualmente para a chegada de Cristo Jesus. O interessante é que quando o Messias chegou, quando Cristo chegou, eles não reconheceram e nem tampouco aceitaram como seu Salvador. O segundo grupo que nós encontramos no versículo 18 são os fariseus. E os fariseus, eles não eram apenas um partido religioso, mas os fariseus também eram um partido político. Os fariseus eram o grupo mais importante e o mais influente daquele tempo. Os fariseus influenciavam a sociedade, ditando costumes, ditando normas. Em toda a sociedade judaica era clara a presença dos fariseus, a sua influência e a sua normativa. Eles escolhiam governantes, eles influenciavam nas decisões políticas, eles julgavam, eles condenavam, eles soltavam,
Enfim, os fariseus eram o grupo social mais importante daquele tempo, e foi justamente com esse grupo político e religioso tão influente que Jesus teve os seus maiores embates. E esse diálogo que nós vimos aqui, esse diálogo que nós acabamos de ler, Jesus ele trava principalmente com este grupo, os fariseus. Então, tendo feito essas duas notas explicativas, nós podemos então agora destacar as características de uma falsa religião. E se você puder, tome nota desse ensino essa noite. Em primeiro lugar, a falsa religião ela é um fardo. Vou repetir. A falsa religião é um fardo. A falsa religião ela é um peso. No versículo 18 diz o seguinte: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Nós precisamos entender que o jejum é uma prática bíblica. O jejum é uma disciplina espiritual recomendável. Na lei mosaica, nós já encontrávamos preceitos acerca do jejum, e os irmãos, eu creio que a grande maioria aqui, há de se lembrar que o próprio Jesus, ele jejuou 40 dias durante o período que ele esteve no deserto. Então, o jejum como disciplina espiritual era algo bom. Era algo que tinha como objetivo aproximar o homem de Deus. Porém, esses dois grupos haviam transformado aquela disciplina cristã em um peso, em um fardo. Os discípulos de João, eles jejuavam porque eles acreditavam que pela prática do jejum, eles seriam santificados dos seus pecados. Mas eu e você precisamos entender que nenhum ritual de fora para dentro tem a eficácia de santificar o coração do homem. A santificação ela não é um processo que ocorre de fora para dentro, mas a santificação ela ocorre de dentro para fora. De onde procedem os maus desígnios? Do coração do homem. Então eles acreditavam que se eles cumprissem aqueles ritos, que se eles se estabelecessem ou firmassem jejuns severos e rígidos, eles seriam daquela forma santificados e eles alcançariam a Deus. A santificação ela ocorre quando há disposição no nosso coração de buscarmos a Deus. E o jejum ele pode colaborar sim com a nossa santificação, mas quando isso ocorre primeiro de dentro para fora. O jejum é uma forma de nos ajudar em nossa luta espiritual que ocorre no nosso coração a buscarmos a presença de Deus. Os fariseus. A lei mosaica, ela tinha estabelecido o princípio do jejum também. Só que os fariseus, eles ampliaram as normativas quanto ao jejum. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana. E não somente eles praticavam o jejum 2 vezes na semana, como eles impunham a todos os adeptos também que jejuassem 2 vezes durante a semana. Eu fundamento isso, se os irmãos puderem, por gentileza, acompanhem, por favor, a leitura em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Lucas 18, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E rapidamente, é preciosa essa expressão, né? A falsa religião, ela é constituída de si para si mesmo. Mas mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Mas guardem essa frase. Desta forma, era a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. E agora o versículo 12, ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei mosaica ensinava a prática do jejum, mas não impunha a ninguém esse peso, esse fardo, de que isso deveria ser feito 2 vezes por semana.
Então é fácil nós identificarmos uma falsa religião. A falsa religião, ela é pesada, ela é cansativa, ela é um fardo que o homem não pode carregar. A segunda característica de uma falsa religião. A falsa religião, ela é constituída de aparência. Vou repetir e tome nota disso. A falsa religião, ela é constituída de aparência. Olhem aqui o texto, versículo de número 18 ainda, Marcos 2,18, diz o seguinte: vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Notem que essa pergunta aqui, inquiridora, que fizeram ao nosso Redentor Cristo Jesus, tinha como objetivo exaltar a manifestação religiosa dos discípulos de João e dos fariseus. Estava aqui, claro diante de todos, que a aparência, o aspecto da religião era o que estava em jogo, era o que estava à vista de todos. Uma falsa religião, ela se preocupa muito com a questão da aparência, do externo. E é interessante nós observarmos que quando Jesus ele fala acerca da verdadeira religião, a verdadeira religião não se toca a trombeta, não se tem alarde, e a verdadeira religião não se faz propaganda. Isso fica muito claro, principalmente acerca da prática do jejum. Vejam vocês, Mateus capítulo 6. Mateus 6, de 16 a 18. Mateus 6, de 16 a 18. Jesus ensinando sobre o jejum, ele diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E a palavra hipócrita significa encenação, teatro. E aqueles homens, e muitos dos dias de hoje, usam a religião como um palco de encenação. É onde o circo é armado, aonde o homem muitas vezes vive apenas de aparência. E Jesus ele criticou duramente os religiosos daquele tempo, porque eram homens que viviam apenas de aparência. Prosseguindo aqui o texto: porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E qual que é a recompensa de uma religião de aparência? O aplauso e a valorização dos homens. Mas Deus se faz distante desses. O Senhor está longe desses que vivem apenas de encenação e de aparência. Quando Jesus nos ensina sobre a prática do jejum, ninguém precisa ficar sabendo que nós estamos jejuando. E nem convém aparecermos com um semblante desfigurado, cansados e abatidos, mostrando aos outros que nós estamos jejuando. Deus, ele vê. E o Senhor, ele conhece a sinceridade do nosso coração. Portanto, lembre-se, não é aquilo que o homem faz, não é o seu esforço religioso, que há de atrair a atenção de Deus. Mas o que verdadeiramente atrai a atenção de Deus é a sinceridade e a motivação do nosso coração. A falsa religião, ela vive de aparência. A verdadeira religião, ela é constituída da sinceridade do nosso coração. E vamos fazer aqui uma pausa, para que nós possamos refletir nessa noite. O quanto a questão da aparência religiosa é importante para você. O quanto você leva em conta a opinião das pessoas sobre aspectos religiosos da sua vida. Deixa eu deixar essa minha pergunta e essa minha reflexão mais clara.
É tão comum, mas é tão comum a gente ouvir a seguinte declaração na igreja: eu não pego mais cargo nenhum na igreja. Eu não faço mais nada na igreja. Está resolvido, eu não me envolvo com mais nada. Porque tantos anos eu servi, tantos anos eu me dediquei. Ninguém da liderança nunca me disse um muito obrigado. Nenhum pastor em nenhum momento veio agradecer por aquilo que eu fiz na igreja. Quer saber de uma coisa? Eu já não sirvo mais. Eu já não pego cargo nenhum, porque ninguém na igreja reconhece o que eu faço. Já ouviram isso? Já ouviram frases dessa? A falsa religião serve a homens. A verdadeira religião serve a Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente não precisa de aplauso e reconhecimento do homem. Quando a gente serve a Deus, a gente não precisa da aprovação das pessoas. Quando a gente serve a Deus, a gente não precisa que as luzes fiquem sobre nós. Pois Deus, Ele conhece a motivação do nosso coração. É a falsa religião que vive de aplausos, de aparência e de reconhecimento do homem. Terceira característica, meus amados irmãos, da falsa religião: ela é competitiva. Vou repetir. A falsa religião, ela é competitiva. Vimos até agora duas características da falsa religião. Vamos relembrar para nós não nos esquecermos. A falsa religião, em primeiro lugar, ela é um peso. Ela é um fardo. A falsa religião, ela vive de aparência, de encenação. E em terceiro lugar, a falsa religião, ela é competitiva. Por trás da pergunta que nós encontramos no versículo 18, há uma competição aqui. Há uma disputa. Aqueles que foram indagar a Jesus estavam fazendo a seguinte afirmação: vejam, os teus discípulos são inferiores. Os teus discípulos são menores, porque eles não jejuam. Mas os discípulos de João e os fariseus, estes sim são melhores, porque eles jejuam. Amados irmãos, a verdadeira religião, ela não é uma competição que as pessoas travam entre si. Quem faz mais na igreja? Quem aparece mais? Quem visita mais? Quem prega mais? Quem doa mais? Quem contribui mais? Esse aspecto dessa competição de quem contribui mais, quem faz mais, quem ajuda mais, quem vem mais, quem visita mais, isso é pernicioso. Nós não fazemos para homens, mas nós servimos a quem? A Cristo Jesus. E como o ponto principal aqui, meus amados irmãos, é a questão do jejum, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto, novamente, Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículos 17 e 18. Mateus 6, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. E eu pauso aqui rapidinho. Ungir a cabeça aqui, meus amados irmãos, não tem nenhuma conotação de ordem espiritual. Ungir a cabeça aqui significa restaurar a sua aparência. Não se demonstre cansado ou abatido. Essa é a ideia aqui do jejum. Prosseguindo o texto, da unção, unge a cabeça e lava o rosto. Então você vai restaurar a sua aparência, você lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto, e se a gente faz algo em secreto, a gente não está competindo com ninguém. E o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Mais um momento de reflexão aqui. O
tipo de recompensa você quer na sua jornada espiritual? Que tipo de prêmio na sua jornada espiritual você almeja? E é interessante que toda a religião, ela vai oferecer um tipo de recompensa. Vou repetir isso aqui. Toda religião, ela vai oferecer um tipo de recompensa. Nós temos a verdadeira e temos a falsa religião. A falsa religião, ela oferece recompensa. E qual que é a recompensa que a falsa religião, ela premia as pessoas? O aplauso e o reconhecimento das pessoas. E é por isso que nesse mesmo texto, Mateus capítulo 6, Jesus, ele fala que se você fizer o jejum perante os homens, eles verão o que você está fazendo e você alcançou a sua recompensa. Mas se você fizer um jejum com a motivação correta, na presença de Deus, não competindo espiritualmente com ninguém, não competindo para se aparecer mais santo do que ninguém, o teu Pai, o Pai Celeste, que te vê em secreto, ele te recompensará. Que recompensa você quer? A glória dos homens ou o olhar de Deus? Nós não estamos aqui para competir um com os outros. E a minha oração é que a nossa igreja ela tem um único propósito. Que todos nós sirvamos a Deus de coração. Que a nossa motivação como igreja, como família da fé, em tudo que vamos fazer, seja promover a glória daquele que nos salvou. E eu termino a mensagem dessa noite aqui, meus amados irmãos, destacando o último aspecto da falsa religião. Vemos até aqui, recapitulando, que a falsa religião é um peso, ela é um fardo. A falsa religião ela é constituída de aparência. A falsa religião ela é competitiva e, em último lugar, a falsa religião ela é triste. Ela não tem vida, ela não tem alegria. Vejam o final do texto que nós estamos expondo essa noite, Marcos capítulo 2, versículos 19 a 20. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, e nós já estamos nesses dias. Nós já estamos nesse dia. Contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuará. Qual o propósito das leis? Qual o propósito do jejum? Por que Deus estabeleceu o jejum? Os religiosos que deveriam conhecer a lei e entender o propósito da lei, eles não compreendiam. O jejum ele foi constituído por Deus para nos aproximar dele. Deus deixou o jejum a seu povo, Deus deixou o jejum a sua igreja como um meio para ajudar o nosso coração a nos aproximar dele. E é por isso que Jesus disse o seguinte: olha, não faz sentido vocês jejuarem aqui, porque o Emanuel, o Deus conosco, está no meio de vós. É por isso que Jesus disse: enquanto eu estiver convosco, não jejuem. Porque o Deus, Emanuel, está presente entre vós. Por isso que Jesus deu aquela resposta ali. A lei não pode ser um fim em si mesmo. A lei não pode, em hipótese nenhuma, ser para a exaltação do homem, para a sua promoção. Tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como normativa para o seu povo, irmãos, guardem bem isso, tem um único propósito: nos aproximar dele.
Nós obedecemos porque queremos comunhão com Deus. Nós ouvimos a sua palavra porque desejamos ardentemente intimidade com Deus. Nós procuramos andar na sua presença, obedecendo todas as suas normas e regras, porque nós desejamos a presença de Deus em nossa vida. A lei, quando destituída desse propósito, ela se torna um peso. Faz com que o homem viva de aparência. Faz com que a igreja viva em guerra, competindo um com o outro. E quem vive apenas para a obediência da lei não tem vida, é triste e não tem esperança. Minha oração, meus amados irmãos, é que Deus, em primeiro lugar, nos livre como igreja, como instituição, de sermos uma religião falsa. De fazer com que a nossa igreja se torne um peso para os outros. Deus nos livre disso. Que nós não vivamos de encenação, de forma hipócrita, mas que a expressão da nossa fé seja verdadeira e autêntica em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que não haja competição entre nós, mas que o nosso desejo sobre todas as coisas seja agradar ao Senhor. E que a nossa igreja seja uma igreja alegre. Que a nossa igreja seja uma igreja feliz. Porque nós encontramos esperança e vida em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar, aqueles que puderem. Presbítero Iron, retorne aqui para orar pela igreja. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento em que nós ouvimos da Tua palavra. E também, Senhor, uma palavra desafiadora. Que nós possamos ser pessoas, Senhor, gratas a Ti. Que nós possamos ser pessoas alegres. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que impacta na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, no nosso país. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. E molda-nos, Senhor, a cada dia, para que nós possamos ser parecidos com o Teu Filho Jesus. E que nós possamos aproximar dele a cada dia, para que nós possamos, Senhor, ver a Tua glória, para que nós possamos, Senhor, glorificar o nome dele a cada dia na nossa vida. É no nome dele que nós oramos. Amém.